A inteligência artificial vai ser uma boa inteligência artificial se nós tivermos bons dados. Enquanto a gente não olhar para a matéria-prima, a tecnologia não vai resolver nosso problema. E isso, eu sei que é pacífico entre nós que estamos aqui no Enastic, mas é preciso que a gente insista nessa temática para que também a alta gestão entenda que enquanto o pedido for por inteligência artificial e no futuro vai ser por blockchain ou vai ser por qualquer coisa que surge, a gente não sabe, enquanto a gente não tiver com os dados governados, as nossas iniciativas, inclusive as inteligência artificial, elas vão ser canceladas, para usar o termo da moda, elas vão ser caras, com baixo retorno, elas vão atingir altos níveis de retrabalho, serão imprecisas e vão gerar frustrações. A gente fala de dados, a primeira questão que a gente deve falar, eu acho que não está mudando o meu slide, agora sim, é sobre um dilema que é muito presente no nosso dia a dia, que é a tomada de decisão com base em suposições ou com base em dados, né? Infelizmente, historicamente, as nossas decisões são muito tomadas com base em suposições. E eu não usei a palavra achismo só porque a chefe Lu não deixou, tá? Porque para mim a palavra que melhor define é achismo, que não pode ser confundida com intuição. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é intuição efetivamente e que ela não se confunde com achismo. Infelizmente, é muito comum, até porque os nossos gestores nas instituições públicas, sobretudo no sistema de justiça, não são gestores públicos, que as decisões sejam rotineiramente tomadas com base em achismos, suposições e não com dados. Na parte de TI e inovação, isso se acentua, dado uma circunstância muito crítica da nossa organização, que é a falta de alfabetismo digital das nossas lideranças no nível geral. Então, tem muitas lideranças, aqui eu não estou falando só de um tipo de camada, estou falando de lideranças em geral, lideranças institucionais, lideranças de projetos, que não entendem de tecnologia, não entendem, e mesmo assim precisam tomar decisões e liderar projetos que envolvam majoritariamente assuntos de tecnologia. Eu falo com tranquilidade isso para essa plateia, sabendo que não é o caso dessa plateia, que aqui a gente está pregando um pouco para convertidos, mas infelizmente a gente ainda está lidando com uma situação institucional em que a maioria das decisões ainda vive um hibridismo entre suposições e dados, e é algo que precisa ser modificado o quanto antes para preservar o protagonismo do Ministério Público. E os dados são aquilo que podem iluminar a nossa escuridão, e a Lu vai explicar um pouquinho sobre isso, e daqui em diante a gente vai conversando em dupla. Obrigado, Lu, mais uma vez, obrigado, Piccoli, mais uma vez, seguimos daqui acompanhando e participando. Quem está passando aqui ou ele? É ele. Ah, legal. Eu queria que você estivesse aqui, pelo menos no holograma, mas infelizmente não está, né? E é um tema bem importante que a gente traz. A gente tem falado muito em inteligência artificial, mas a gente precisa dar um passinho atrás e começar a falar de dados, né? De governança de dados, gerenciamento de dados. E a gente traz essa imagem aqui porque para nos lembrar que dados é como... Volta lá, Zata, na outra. Que dados é como uma lanterna num quarto escuro. Ele serve para iluminar nossas decisões e para impulsionar a inovação. E aí, pode passar, para a gente entender, e aí a gente está falando não de qualquer dados, a gente está falando de dados úteis, porque a gente guarda muitos dados, né? E os dados úteis são dados que a gente já tratou, já interpretou, e ele já revelou o seu valor para ser aplicado dentro de um contexto específico, para ser aplicado a um propósito específico. E aí você, de fato, começa a ter ideias e ter essa clareza, né, para tomar decisões. E os dados úteis, uma coisa que
a gente trouxe aqui só um pouquinho de conteúdo, mais para a gente nivelar, alinhar alguns entendimentos, até porque antigamente a gente tinha pessoas que era só esses eventos quando começaram, né, Piccoli, há muitos anos, sei lá, acho que há uns 9 anos, a gente tinha somente área de TI. Agora a gente tem pessoas de outras áreas aqui, e é importante a gente conhecer um pouquinho de algumas definições. Então, os dados úteis, eles podem ser oriundos de dados estruturados ou dados não estruturados. Os dados estruturados são aqueles que estão bonitinhos, né, numa tabela, com atributos específicos, nome, CPF, endereço, telefone, está tudo bonitinho. Enquanto que os dados não estruturados, eles podem ser oriundos de áudio, vídeo, grandes textos, imagem, e aí eles precisam também ser tratados transformados para, então, se tornarem dados úteis. Muito bem. E aí, a gente cria, então, um ecossistema de dados, porque a gente gera dados, a gente interage com outras entidades, a gente consome dados, e aí a gente tem um grande ecossistema de dados. Só que esses dados não vão ser úteis se a gente não fizer a governança dos dados. E a governança é o exercício de autoridade e controle no gerenciamento de ativos de dados, incluindo planejamento, monitoramento e aplicação, com o objetivo de maximizar esse valor que a gente vai extrair dos dados. E as instituições que governam os dados, elas têm uma maior probabilidade de gerar valor a partir dos dados. É isso, Zata. O que você tem para falar aí dessa evolução? Tá, fala, depois eu vou fazer um comentário. Então, pessoal, aqui é um modelo que não é nosso, a gente, né, utiliza, porque ele é bastante revelador dos estágios de evolução de governança de dados dentro de uma organização, né? Hoje é muito comum que se fale em data-driven organization, mas o que é isso, né? Onde se começa para chegar nessa situação, né? E aqui a gente tem os estágios, e eu vou deixar para que cada um faça as reflexões da sua instituição. Eu faço do Ministério Público de Majestosa, que é o nosso Ministério Público, que é sempre exemplo dos Enastics, né? Que eu acho que o Majestosa, depois de ter participado dos últimos 2 Enastics, está entre o Data Curioso e o Awareness, né? Está percebendo um pouco melhor o que está acontecendo com os dados. Mas Majestosa já foi, como todos os nossos ministérios públicos, resistente, né, ao uso de dados para qualquer tipo de tomada de decisão. Depois disso, né, o estágio comum tem uma curiosidade, né? Então dá para usar dados. O que são dados? Como que eu posso usar? E aí começa a entender o que é dado estruturado, o que é dado não estruturado, que o Luciano explicou bem. Depois a organização começa a usar um pouco os dados, e a gente passou um pouco disso no Ministério Público Brasileiro, né, algo que o Daniel Lima fala muito bem, que foi a dashboardização do mundo, né, muitos BIs, como em algum momento da nossa existência a gente achou que os BIs iam resolver todos os nossos problemas. Foi um período de aprendizado e de evolução, mas a gente viu que não era suficiente, né. Muitos estão já no 4º estágio de evolução, né, em que os dados começam a ser utilizados de fato na maior parte das produções, inclusive na área fim, e muita gente migrou, né? Eu sempre gosto de fazer referência ao mestre Paturi, que junto com o Rui, lá no Ministério Público da Bahia, fez essa transição muito bem feita entre dados estanques, que são os BIs, e estavam entregando resultados aqui do que a gente queria, para efetivamente dar uma inteligência, e aí sim conduzir o Ministério Público Brasileiro para o que a gente chama de organização orientada a dados, né? A organização que olha primeiro para os dados antes de tomar qualquer decisão, principalmente as decisões estratégicas. E aí, já passando para o próximo slide... Zata, volta um pouquinho. Bora. É que ontem a gente teve a palestra do Capra, e aí ele colocou um degrau a mais aqui, né? Que seria a IA-driven.
né, que são as instituições orientadas à inteligência artificial, e eu achei bem bacana. Mas o que a gente tem visto, e aí a gente tem que tomar cuidado, que é o salto desse degrau aqui, né, direto para a IA, sem olhar melhor para os dados. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa IA pode ser tão suja quanto os nossos dados. Se eles forem sujos, nossa IA será suja, né? Se eles forem limpos, nossa IA será limpa. Então, a gente precisa realmente chegar nesse nível de data-driven, de a gente cuidar dos nossos dados para dar o próximo salto. É isso. Se soubesse que o Capra tinha falado, nem falava, né? O maior especialista do Brasil falando e eu tentando competir com ele. Então, aqui é só para trazer um pouco de outra visão dessa mesma curva, né? Que fala sobre essa jornada de utilização de dados, e fazendo coro com o que a Lu falou, vamos ver que a inteligência artificial está no último nível, que é a intuição. Por isso que eu fiz questão de não usar a palavra intuição lá no slide sobre achismos, porque a maturidade organizacional do uso de dados é que vai transformando, né, os valores no sentido de input de valores, né, áudios, vídeos, textos, que transformam em informação, que transformam em conhecimento. É uma jornada muito parecida com o que a gente passa com um ser humano, é o que a gente passa como organização, para daí transformar em sabedoria. E o que a Luciana acabou de falar, e nunca é demais repetir, porque parece ser uma etapa sonegada em alguns projetos, tá? Eu quero ir direto para a intuição, direto para a sabedoria. Nenhuma criança passa direto para essa fase, né? É preciso alfabetizar, é preciso aprender cada vez mais assuntos complexos, e aqui a gente pode falar, né, sobre os inputs digitais. Depois todo mundo passou pela fase de planilhas, eu acho que essa, pelo menos, todo mundo já alcançou em qualquer nível organizacional. Alguns passaram para dados estruturados, com significado de negócio e ação. Foi, como eu falei, muito a época dos BIs, dos dashboards, e agora a gente está tentando transformar isso numa espécie de sabedoria, que é o que tem sido prometido pelas novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial, que é o tema da moda, né? E por falar em tema da moda, né, para não dizer que não falei de flores, a gente tem que dizer os exemplos dos nossos MPs que estão muito mergulhados nessa jornada em migrar o uso de dados, né, transformar todo esse conhecimento em sabedoria, né? Então, para não ser injusto, mas com a certeza de que serei, eu peguei da amostra de sistemas do ano passado, com a certeza absoluta que desse ano já tem uma série imensa de propostas ou de projetos, além dos que eu vou citar aqui. Então, o Fratria, né, que foi o pai de todos, que puxou a todos que trabalhássemos com inteligência artificial aplicada na área FIM, o Jarvis, o projeto de transcrição lá do MP do Rio Grande do Sul, a Antônia do Acre, o Pandora Speech, que ganhou, inclusive, prêmio, no último prêmio CNMP, e o TRI do Ministério Público Federal, são exemplos, gente, do que nós podemos fazer a partir dos dados. Como que os dados podem se transformar em conhecimento, em inteligência de fato, né? Porque a inteligência artificial precisa de insumos, como a Luciana falou, precisa de bons dados para que ela funcione. O que nos leva a algumas reflexões inevitáveis, né? Para quem quer chegar nesse estágio de começar a desenvolver aplicações de inteligência artificial. Quais dados? Quais problemas? Em qual tempo? Eu consigo fazer isso da noite para o dia? Porque, bom, né? Eles estavam reunidos na sala do lado, tenho certeza que vão se reunir em breve. O que muitos daqui desse auditório se depara com ordens da chefia dizendo: olha, tal estado já tem IA, por que a gente não tem ainda? Eu quero para amanhã. Isso é uma dificuldade no nosso dia a dia, e também para aqueles que já estão usando e começam a otimizar, o que eu vou fazer com o tempo que sobra, né? E é muito, muito, muito um exercício que deve ser feito internamente. E para a gente falar um pouquinho desse exercício, para dizer que a coisa não é tão simples, mas não é tão complicada, eu vou botar aqui na tela um QR Code para a gente fazer uma participação muito rápida de um problema que todos nós temos no Brasil inteiro. Eu vou parar de compartilhar porque eu passei o slide, ele não compartilhou. Acho que se eu fizer agora já vai atualizar.
Agora sim? Sim, o pessoal está vendo aqui. Então está aqui. Esse é o Mentimeter para vocês apontarem a câmera e participarem conosco. Vai aparecer uma pergunta que eu gostaria que todos respondessem. Você deu play lá? Aí. Já começou a responder. O problema é que a gente... deixa eu voltar no QR Code, acho que é melhor para vocês. Olha, todos. É um problema sobre criação de novas promotorias de justiça. Tá? Quais são os dados que são importantes para serem considerados? Vamos vendo ao vivo as participações. Quantidade de processos, inquérito, acredito que seja quantidade de inquéritos também, atribuições, demanda à população, rigidez, volume de trabalho, atribuições da promotoria, indicadores sociais, demanda da sociedade, quantidade de processos, recursos humanos. Eu gostei de todos. Todos me pegou todos. A partir do momento que eu sei quais dados eu precisaria, eu preciso saber se eu tenho esses dados, que é uma dificuldade que não é tão trivial assim na prática. Por exemplo, demandas da sociedade. Eu sei quais são as demandas da sociedade de fato, eu não sei. Mas, pelo menos, há uma clareza que eu tenho um dado problema de instalação de promotoria e quais são os dados que eu preciso para orientar. E só para fazer uma brincadeirinha com relação a quais são os dados que eu preciso, quais são os dados que eu não preciso, eu vou passar aqui agora para vocês responderem no mesmo código quais dados devem ser desconsiderados, mas costumam entrar na conta. Quais dados que fundamentam os achismos? Volta para o QR Code, exata. Não está aparecendo como uma próxima pergunta? Não, já está ali, já está ali. Mostra o QR Code de novo, exata. Pronto, já está atualizando. Então, política interna, política, agrado político, acho que esse foi o vencedor por enquanto. Demanda represada, pedidos, custo, conhecimento, vontade do gestor. Aí eu vou dar um exemplo de Majestosa, tá, gente? Não foi o Ministério Majestosa, foi o Tribunal de Justiça do Estado de Majestosa. Tem uma comarca muito conhecida no estado inteiro, que é uma comarca de baixíssima demanda, que tem um fórum, tem juiz, tem promotor, que foi porque, se eu não me engano, eu acho que era o corregedor ou vice-presidente do Tribunal de Justiça Majestosa na época, quis porque ele tinha nascido lá, né? Então, a gente começa a ver aqui os dados que a gente não precisa. Isso foi um exercício muito rápido, só para a gente conversar sobre que, em alguns casos, não é tão difícil eu saber quais dados eu preciso e quais dados eu não preciso. Mas, ao mesmo tempo, em alguns casos, não é tão simples assim, não é tão trivial assim. Por exemplo, quais dados eu preciso para identificar uma fraude de licitações? O Dr. Lucas, que está coordenando um projeto de inteligência artificial lá em Santa Catarina, nesses termos, sabe que a questão é mais complexa, não só de saber quais dados, mas como obter esses dados. Mas, antes de mais nada, né, isso gera essa sensação de atuação orientada a dados, esse desespero que a Luciana vai nos explicar e vai falar um pouquinho que a gente vivenciou no MP Digital também. De fato, quando a gente vê isso, a gente se pergunta. E ontem ficou essa pergunta também para o Capra, eu acho que até o Piccoli fez essa pergunta para ele. Por onde começar? Porque eu tenho muitos dados. E aí eu vou fazer a governança de tudo. Então, por onde começar? E a resposta é: não sei. Estamos aqui para nos desesperarmos juntos. Mas, porque cada MP tem sua peculiaridade. Mas a gente precisa dar o primeiro passo e criar escopos.
né? O que eu quero trabalhar agora? O que é mais importante para mim? Quais são os dados? Quando a gente viu lá, quando vocês responderam, falaram de alguns dados que precisavam, e eu sei que cada um respondeu de acordo com o seu escopo de trabalho, né? E aí a instituição precisa, através de uma estratégia, fazer uma priorização e saber e dizer por onde começar, né? Quais dados eu vou começar a tratar, até que você tenha o teu ecossistema bem gerenciado, bem governado. E aí a gente tem, eu vou trazer para vocês aqui uma iniciativa que a gente fez do MP Digital, foi logo no início, né, Zata, quando a gente criou a política do MP Digital, e a partir daí a gente disse, tá, por onde a gente vai começar? E a gente pensou, a gente precisa de um diagnóstico para saber em que ponto estamos, para então traçar as iniciativas, né, que a gente precisava executar para chegar em algum determinado ponto. E aí a gente criou, então, 2 diagnósticos, o diagnóstico de destreza digital e o de governança de dados, ou de maturidade de dados. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. O diagnóstico de destreza digital, para medir a mentalidade digital e a maturidade digital, é uma ferramenta analítica de 2 etapas. Uma foi, a gente fez a aplicação de uma pesquisa empírica junto aos ramos e unidades ministeriais, então todos vocês, né, todos os ministérios públicos receberam essa pesquisa, responderam, e depois a gente fez a análise dos dados coletados para a geração de um painel com o resultado do grau de destreza digital do MP brasileiro. E aí eu não sei se o Zata quer fazer algum comentário sobre mentalidade digital, maturidade digital. Pessoal, assim, a gente baseou o nosso diagnóstico num paper, né, que fala muito sobre maturidade. No setor privado, esse é o termo utilizado, só que a gente tinha uma preocupação muito grande, porque maturidade digital ainda é vinculado muito à TI. E a gente pensou, se nós fizermos um diagnóstico com o nome maturidade digital, com certeza vai um ofício para a TI dizendo, olha, é coisa de vocês têm que dar conta. E a gente foi estudar um pouco mais a fundo e chegou à conclusão que a maturidade com a mentalidade, que de fato é o ingrediente da gestão para essa destreza digital. Então a gente usou o termo destreza, que vocês souberam no manual que nós enviamos, é a combinação da maturidade, ou seja, a capacidade da TI de dar resposta técnica e operacional para as demandas digitais, e a mentalidade, que na minha visão ainda é o grande problema de maior resistência, que é de fato uma consciência da autogestão, não só da necessidade do digital, porque isso parece que nós ultrapassamos, mas da necessidade efetiva de priorização do digital, no sentido de que hoje não existe mais projeto de TI, que todos os projetos, enfim, ao fim e ao cabo, passam ou terminam na TI, e a importância de reforçar os investimentos nessa área, não como investimentos da TI, mas como investimentos da instituição. E aí, para a gente realmente, de fato, analisar essas 2 áreas, que é a mentalidade e a maturidade digital, olhando não só para questões tecnológicas, né, de adoção de tecnologia, mas também para uma mentalidade da liderança, da cultura, né, analisar a cultura digital dentro dos MPs. A gente, então, como o Zata falou, a gente baseou a nossa pesquisa num paper, num artigo, que falava sobre 8 dimensões. Aí a gente fez a devida adaptação para o nosso cenário, e aí a gente criou, então, 8 dimensões. Nessas dimensões está lá a estratégia, entre elas, né, estratégia digital, serviços ao cidadão, cultura, liderança, tecnologia, operação. Então, a gente fez a análise desse panorama de todo o Ministério Público brasileiro, e a gente chegou no diagnóstico. Só que, antes de mostrar o diagnóstico, eu gostaria de saber, aqui, como que vocês acham que nós estávamos na escala digital em 2023? Foi quando a gente começou a fazer a análise. Quem acha que deu
sei lá, que deu a maioria iniciante? Levanta a mão. Maioria iniciante. Alguns pouquinhos. Você consegue ver a plateia, Zata? Não consegue, Não, né? Você consegue me ver. mas eu confio em ti. Tá, mas Eu não tudo consigo, bem. mas eu confio em ti. Eles estão bem otimistas. Quem acha que deu a maioria emergente? Estão começando a me mostrar que estão bem positivos, bem otimistas. Intermediário. Quem acha que deu mais intermediário? Alguns pouquinhos. Quem acha que deu que o MP brasileiro está no nível avançado? Ninguém acha que a gente está no nível avançado? Tá bom. No nível de líder, nós somos líderes digitais. Isso aqui é uma escala que nós criamos dentro. Volta, Zata. Não revela. Já revelei. Já revelou. Isso aqui foi uma escala que a gente criou para identificar em que estágio a gente estaria, né? E vocês veem que a maioria está aqui dentro do emergente digital. Quer dizer, eles, de um total de 1.100 pontos, eles ficaram ali, 57% dos MPs estão aqui nesse nível de 31 a 45,99% dentro das respostas, né, dentro da pontuação. Né? Então, alcançaram aí entre 31% e 45,99% dessa pontuação. O mais interessante, né, Lu? Pode falar. Que eu acho que é interessante a gente falar é que, assim, os 30% que estão no iniciante estavam mais perto do 30,99% do que do 16%. Mas, ao mesmo tempo, em 2023, os que estão no intermediário estavam mais perto do 46% do que o 69%. Qual foi a nossa primeira conclusão? Está todo mundo no mesmo barco. É um detalhe aqui, outro ali, em algum índice, mas o Ministério Público Brasileiro, apesar das impressões que a gente tem, não, tal estado deve estar mais, ou tal ramo do MPU deve... Está todo mundo num nível muito parecido e nos deu mais certeza de que o caminho para o MP Digital é de colaboração, de todo mundo dar as mãos, porque está todo mundo com os mesmos problemas. Tá? Foi talvez, para mim, a maior conclusão que a gente chegou no ano de 2023. Tá? É isso. E aí, com base nesse diagnóstico, que era o que a gente queria para identificar quais seriam as iniciativas do MP Digital, então, a partir daí, a gente começou a traçar algumas metas e identificou algumas iniciativas. E, durante o ano de 2024, a gente executou essas iniciativas, né, como, por exemplo, treinamentos, a gente fez alguns encontros, a gente criou a rede, a gente trouxe também a plataforma, enfim. E a gente percebeu que a gente estava fazendo algumas iniciativas junto aos MPs para que pudesse impulsionar esse processo de transformação digital. E aí, em 2024, a gente fez uma nova pesquisa. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Vocês viram que a gente então estava num nível emergente, né? Quem acha que a gente permanece no nível emergente? Levanta a mão. Alguns bem pouquinhos. Quem acha que a gente foi para o nível intermediário? A maioria. Muito bem. E quem acha que a gente foi para um nível avançado? Tudo bem. Eis a resposta, né? Eis a resposta. E a gente tem aqui que alguns subiram, né, do nível iniciante digital. Vocês viram que 20% passaram para um nível emergente. A gente agora tem mais MPs no nível intermediário, mas a gente também tem 2 MPs que subiram para um nível avançado digital. Então, e o feedback que a gente teve nisso de alguns MPs é que, nossa, isso foi uma ferramenta que nos ajudou a impulsionar internamente, porque a gente conseguiu mostrar para a nossa autogestão que a gente não está bem, e que a gente precisa investir, que a gente precisa de algumas iniciativas para mudar o nosso grau de destreza digital. E aí, pessoal,
O meu grande insight da 23 para 24 foi os MPs que apostaram em fazer uma estratégia digital foram os que mais evoluíram na escala. A gente não tem pretensão desde o início de fazer um ranking, mas a gente tem interesse de trazer todo mundo junto. Então a gente dá esses exemplos, né, e faz algumas premiações para a gente saber um benchmark, né, o que funcionou. Se eu pudesse dizer uma conclusão mais concreta sobre o que tem feito a aceleração das unidades que tem subido, é, sem dúvida nenhuma, a construção de uma estratégia digital para que a gente tenha clareza, então, de para onde a gente está indo no digital e como o digital pode transformar a realidade do nosso Ministério Público brasileiro. Muito bem. Pode passar. E uma das constatações que a gente fez também, adianta, exata, você passou para trás. Pode ir para... Não, é que esse é é o de dados, é porque é de tão dados. parecido para isso. A gente não entendeu isso aqui ainda. E se a gente não governa dados, olha, dados conta a história de uma organização. Se a gente não tem dados gerenciados, essas histórias vão ser mal contadas. E a gente precisa cuidar dos dados, porque as tecnologias evoluem, né? A gente tem visto aqui, nesses últimos anos, a evolução da tecnologia, o impacto da IA generativa, mas os dados não mudam. Olha que interessante, né? A tecnologia muda, os dados não. São os dados que vão ficar. E a gente não está cuidando deles, a gente não está fazendo a devida gestão, a devida limpeza, a devida qualidade dos dados, para realmente gerar valor para a organização. É importante que a gente comece a fazer isso. Pode passar, Zata. Teu. Não, esse aqui foi extraído do manifesto do Dama Brasil, que fala uma frase que é muito simbólica do recado que a gente quer passar aqui, tá? Nós acreditamos que a inteligência é a habilidade de utilizar o conhecimento e que conhecimento só é obtido com as informações e a informação só existe a partir do dado contextualizado. Ou seja, o dado bem cuidado, o dado governado, como a Luciana falou tanto. E sem isso a nossa cadeia fica comprometida, né? Como ela falou, as tecnologias vêm, mas a matéria-prima continua sendo a mesma. Né? Os BIs eram bons BIs se a gente tinha bons dados. A inteligência artificial vai ser uma boa inteligência artificial se nós tivermos bons dados. Enquanto a gente não olhar para a matéria-prima, a tecnologia não vai resolver nosso problema. E isso, eu sei que é pacífico entre nós, que estamos aqui no Enastic, organizado pelo nosso mestre Halley e o Piccoli, mas é preciso que a gente insista nessa temática para que também a alta gestão entenda que enquanto o pedido for por inteligência artificial e no futuro vai ser por blockchain ou vai ser por qualquer coisa que surge, a gente não sabe. Gostei muito de uma definição que eu li hoje, que o futuro já foi todo minerado, né? Então a gente já sabe o que a gente vai precisar no futuro e que hoje a gente precisa se dedicar ao presente. O presente é arrumar nossos dados, porque enquanto a gente não tiver com os dados governados, as nossas iniciativas, inclusive as de inteligência artificial, elas vão ser canceladas, para usar o termo da moda, elas vão ser caras, com baixo retorno, né? Não vai ter um ROI que justifique, e é o que a gente já tem visto muitos estudos sobre os Geminis, os ChatGPTs e Copilots da vida. Isso se dá muito em razão dos dados que estão alimentando essas ferramentas, né? Elas vão atingir altos níveis de retrabalho, serão imprecisas e vão gerar frustrações. Elas serão questionadas e as pessoas perderão seus cargos. Porque aqui, gente, eu não estou falando do Luciano, que está aí na plateia e sabe usar a inteligência artificial como ninguém, né? Tem dado aula para o Brasil inteiro. Eu estou falando do promotor médio, aquele do conceito da doutrina clássica de direito, ou do homem médio, ou da mulher média, aquela que precisa que a tecnologia chegue de forma intuitiva para ela. Não a pessoa que vai saber trazer o dado correto para a ferramenta dar os melhores insights, mas o nosso público em geral, para o nosso público em geral, alcançar os mesmos resultados que os especialistas já estão alcançando, eu preciso que as ferramentas sejam boas, com dados muito bons, para que elas tragam resultados, ou do contrário, a gente vai continuar nas nossas bolhas, achando que a evolução está chegando, que a evolução já chegou
e atrasado é quem não se vale dela, mas a gente não vai trazer os não convertidos, que é a nossa missão desde o Enastic número 01. A gente não está aqui no Enastic pensando em como nós que estamos aqui usaremos as ferramentas, e sim como aqueles que não estão aqui usarão. E o recado final é a virada copernicana que a Lu vai propor para todos nós, para que a gente pare de fazer os dados girarem em torno das nossas ideias e para que as nossas ideias passem a girar em torno dos dados. Pode encerrar para nós aí, Lu, por favor. Pode trazer o último slide, então. E enquanto ele passa para o próximo slide, é importante a gente entender que fazer governança de dados não é uma tarefa atrelada à TI. Tá? É uma tarefa estratégica da instituição. Envolve vários papéis, envolve várias áreas. Não mudou, Zata, Eu parei de compartilhar para mudar. Tá. E aí a gente trouxe isso aqui porque, para a gente arrematar a nossa apresentação, que assim como a Terra orbita o Sol para sustentar a vida, as decisões e a inovação devem girar em torno dos dados para impulsionar o progresso. Então, a gente precisa fazer com que a instituição comece a olhar para os dados, para a importância dos dados e identificar as iniciativas que a gente precisa para, de fato, começar a extrair os valores dos dados, né? fazer a devida governança e unir as áreas que precisam atuar juntos nessa governança. E desatrelar isso da área de TI. E o maior desafio, para concluir da minha parte, agradecer a atenção, a gentileza de todos, e mais uma vez a gentileza do convite, assim como na Revolução Copernicana, a maior desafio é cultural. A ciência, ela está aí, é comprovado que a decisão baseada em dados é mais efetivo, mas a nossa cultura ainda não está preparada para isso, e se a Revolução Copernicana venceu a cultura de a gente acreditar que a Terra era o centro do universo, acho que a gente também consegue fazer isso com relação aos dados. Obrigado a todos, desejo a todos um excelente evento e coração apertado de não estar com todos os amigos aí, mas muito feliz de poder, ainda que muito rapidamente, conversar com todos vocês. Obrigado, Lu, obrigado a todos. Zata, obrigada pela tua presença aqui virtual. Gente, obrigada pelo tempo de vocês.